Bom, boa tarde. Agora estamos todos devidamente almoçados. Vamos iniciar aqui o turno da tarde com o nosso terceiro painel, com o tema de análise de comparabilidade na prática. Aproveito, então, novamente, que estamos começando o segundo período do nosso simpósio hoje, para reiterar o convite de que se inscrevam nos cursos de extensão de BDT, tanto o curso básico de preço de transferência quanto o específico de Pillar 2. E também estendo o convite para que todas as pessoas elegíveis entrem no grupo de pesquisa de preço de transferência do IBDT Jovem, que é organizado por mim e pela Bruna, que está aqui conosco, que também foca na produção acadêmica de artigos sobre preço de transferência. Bom, agora, neste primeiro painel da tarde, sobre análise de comparabilidade na prática, temos aqui duas excelentes professoras para falar sobre o tema. Temos aqui minha direita a professora Cristiane Drummond, que é bacharel e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também tem LLM pela Universidade da Flórida. E à minha esquerda, a professora Júlia Vasconcelos, que também é bacharel e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo. A Cristiane é diretora da TP Digital e a Júlia é diretora da Edgar Stat, e elas vão falar um pouco mais sobre esse tema, que é muito importante para todas as pessoas que trabalham no dia a dia com preço de transferência. É realmente, talvez, a parte mais chatinha da avaliação. É mais legal, mas é mais difícil. Bom, então, começando, passo a palavra para a professora Júlia. Obrigada, Pedro. Obrigada, Cristiane, por dividir o painel aqui comigo. É um prazer falar aqui, conversar com vocês aqui no IBDT. Gostaria de agradecer ao professor Vitor pelo convite, pela oportunidade. Agradecer também a presença de vocês aqui na plateia. Nós muito ouvimos de manhã as dores da análise de comparabilidade dentro do novo modelo, né? E não sei se o que eu vou dizer traz algum tipo de consolo ou diminuiria a ansiedade de nós que somos operadores do direito e agora vamos entrar, né, nesse mundo novo do preço de transferência da perspectiva da OCDE dentro do Brasil. Mas o que eu posso dizer é que essa dor não é específica do modelo brasileiro. Ela é uma dor que ela existe em todos os países, em todos os regimes que adotam os princípios da OCDE. Em vários documentos, em vários manuais, em várias evoluções normativas, nós percebemos sempre que a análise de comparabilidade é um dos grandes pontos controvertidos do preço de transferência, tanto em esferas administrativas quanto judiciais, quando nós temos já litígios internacionais. E a questão da falta de comparáveis é um problema que praticamente todos os países, ou praticamente todas as empresas ou todas as consultorias reclamam e sentem essa dor, e, de alguma forma, têm que encontrar soluções para atender os requisitos do 482 nos Estados Unidos, da OCDE, né, das TIP Guidelines na OCDE e agora na lei brasileira. Então, a minha tentativa aqui é trazer uma visão prática da experiência internacional, de como nós, na nossa prática, na nossa atividade de consultoria, buscamos por esses comparáveis, analisamos as informações disponíveis, selecionamos os comparáveis e quais são os princípios, as informações que norteiam essa análise. Para, de uma forma, ainda que não consiga trazer uma resposta definitiva, trazer, talvez, um direcionamento e levantar algumas perguntas, porque não seria, né, um simpósio de preço de transferência se nós não deixássemos aqui questões que ainda precisam ser respondidas, a respeito de como é feita a análise de comparabilidade e de como será o tratamento da Receita Federal Brasileira para essa análise de comparabilidade. Porque a verdade é que também nós não sabemos e nós não temos como saber. Eu comentava com as pessoas que estavam almoçando com a gente hoje, agora mais cedo, que
nós não podemos ser inocentes ou achar que teríamos uma mudança de paradigma, né, do modelo antigo para o modelo novo, e não haveria uma curva de crescimento, uma curva de adaptação, e vai ser necessário um determinado período de insegurança, de incerteza, até que as diretrizes se assentem, né, ou a legislação se assente, a IN seja aplicada, e exista uma evolução, tanto por parte dos contribuintes, quanto por parte das consultorias, dos escritórios de advocacia, das Big Four, e também da Receita Federal na aplicação desses princípios. Então, vou começar aqui dizendo que toda análise de comparabilidade ela começa antes de você entrar na base de dados, qualquer que seja a que você vai eleger, e buscar por empresas comparáveis. A análise de comparabilidade ou a determinação de qual caminho seguir para se encontrar comparáveis, ela passa impreterivelmente pelo delineamento das transações controladas. E aí eu vou relembrar o que o professor Ramon falou mais cedo, o que o Marcos falou mais cedo, o professor Marcos falou mais cedo, a professora Bruna falou mais cedo, de como isso pode ser complexo também, né? Porque o delineamento das transações controladas, às vezes, ela está de uma forma simplificada, mas ela também pode estar posta de uma maneira complexa. Mas eu acho que a maior complexidade ela existe quando há uma dissociação, uma disparidade entre o que está positivado, ou eventualmente o que está nos contratos, ou o que eventualmente o contribuinte informa para o fisco, ou às vezes informa até internamente, às vezes, né, o setor jurídico ou o setor de business é distante do setor fiscal, do setor tributário, e de quais são os fatos, qual é a realidade fática, né, da transação que está acontecendo. Então, resolver essa disparidade talvez seja um dos grandes desafios para que você consiga fazer um bom delineamento das transações controladas. Então, aqui a minha intenção foi trazer um caso prático de uma estrutura que é muito comum em preço de transferência, que é a separação de funções. Antes ou anteriormente, se imaginava que uma empresa seria integrada e teria todas as funções numa única pessoa jurídica. À medida quando nós temos um problema de preço de transferência, ou uma estrutura que invoca a necessidade de aplicação da legislação de preço de transferência, isso significa que você tem múltiplas jurisdições, múltiplas entidades, e que cada uma delas terá funções diferentes. No meu caso ali, eu também quis trazer uma estrutura simplificada, onde você tem um carve-out de functions, de funções, né? Ali da loja vermelha, que eu trouxe aqui como um exemplo de um varejista de indústria alimentícia, então, vamos dizer aí um supermercado, uma grande rede atacadista, que cria uma outra empresa para que essa empresa seja o que eu chamei ali de LV Soluções, que vai ser a holding de intangíveis. Então, nesse caso, eu trouxe também uma limitação no escopo de intangíveis, trazendo royalties para a utilização da marca, né? Você tem uma outra empresa, uma Special Purpose Entity, para as funções de compra de produtos, para funções de procurement. E uma terceira ainda, que acumula os serviços. E aí eu coloquei ali serviços diversos, serviços de baixo valor agregado, serviços de alto valor agregado, para trazer aí um pouco mais de complexidade para essa estrutura, né? E você vê que, nesse caso que eu estou trazendo, terão 3 pagamentos saindo do contribuinte, que imagina-se que ali a loja vermelha é o contribuinte brasileiro, e os outros 3 estão em jurisdições estrangeiras. Então, 3 transações, 3 outbound payments, então 3 pagamentos que estão saindo da jurisdição brasileira e, de uma certa forma, estão erodindo a base fiscal, né? E aí existe um planejamento tributário, que, de uma certa forma, virou um palavrão, porque planejamento tributário virou uma coisa, né, condenada, ninguém deve fazer planejamento tributário, quando, na verdade, não é isso.
nós temos que saber diferir o que é elisão do que é evasão, né? São conceitos que vocês que estão super acostumados a lidar. Então, trazer a necessidade do delineamento das transações controladas, identificar quais são esses pagamentos que estão acontecendo, de que maneira eles estão acontecendo, para que nós possamos fazer uma análise e determinar que tipo de empresa eu vou buscar como comparável. E aí nós estávamos também discutindo a questão da aplicação, e aqui a minha apresentação, apesar de ter o tema, né, de transação, a análise de comparabilidade na prática, a ideia é trazer a análise de comparabilidade dentro do método do MLT, né, do TNMM na OCDE, do CPM nos Estados Unidos. Trazer um questionamento para que, ainda que a instrução normativa e a legislação brasileira, e a gente vê isso como uma réplica do que está na OCDE, e, de uma certa forma, até dentro do regulamento 482 nos Estados Unidos, onde existe uma linguagem ou termos dizendo que a análise deve ser feita por transação, o método do CPM, TNMM, MLT, ele não é um método transacional. Ele é um método onde você deve fazer uma análise do lucro operacional da entidade que nós vamos selecionar como parte testada. Então, eventualmente, seria possível trazer uma análise separada para cada uma dessas funções? Talvez, podemos até buscar em bancos de dados, empresas específicas que tenham essas funções diferenciadas, mas isso não nos isenta de fazer uma análise da loja vermelha, lucro operacional da loja vermelha. Esse contribuinte brasileiro, ele está, após todos os pagamentos terem sido feitos para as suas entidades relacionadas, ele permanece com uma lucratividade operacional, um lucro operacional que está dentro do intervalo determinado pelo princípio arm's length? Essa é a grande pergunta para qualquer análise de comparabilidade. Então, eu acho que esses são pontos importantes para a gente iniciar uma análise de comparabilidade. Então, não é só acessar um banco de dados e fazer análise. É necessário uma análise prévia da estrutura do seu contribuinte, uma verificação e um confronto entre a realidade fática e a realidade contratual, ou o que os documentos dizem, e aí entram também, inclusive, estudos de preço de transferência anteriores, porque, por vezes, os estudos não estão atualizados ou houve alguma modificação na transação e existem discrepâncias entre o contrato, o estudo de preço de transferência e a realidade fática. Então, são muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo que necessitam da nossa análise. Tá? Não quero assustar ninguém, não é uma coisa assim... agora, não assustei, não. Agora eu vou dizer como que a gente faz. Né? Então, nós temos, na legislação brasileira e na instrução normativa, 5 fatores de comparabilidade. Não vou ler aqui, porque acho que a esse momento todos já estamos familiarizados com quais são esses fatores de comparabilidade. Mas é importante destacar que cada um desses fatores, eles, ainda que a princípio possam parecer objetivos ou simples e que façam bastante sentido, cada um desses fatores se desdobram em subfatores. Então, você tem uma subseção para cada um desses fatores, onde vários critérios são listados ou várias características são exigidas do analista que vai buscar por comparáveis, e a pergunta permanece: como que eu vou realizar essa análise? Usando que instrumentos, usando que princípios e recorrendo a que tipo de ferramenta ou que tipo de área do conhecimento. E aí nós precisamos entender que, com a mudança do paradigma do preço de transferência brasileiro, houve uma mudança do foco e uma abertura para que outras áreas da ciência sejam tão relevantes quanto uma análise legal.
Então, o advogado hoje que achar que vai fazer uma análise de preço de transferência, que vai fazer uma análise de comparabilidade de maneira independente, ele está sendo inocente. Ele está extrapolando o seu conhecimento acadêmico, ele está extrapolando a sua área de atuação. Não que nós, como advogados, não possamos fazer, mas é necessário que a gente expanda os nossos horizontes para entender que agora o preço de transferência ele é baseado num tripé. Ele é baseado na atuação do advogado, ele é baseado na atuação do contador e ele é baseado na atuação também do economista. Então, será necessário, imprescindível, que nós, como advogados, busquemos conhecimento também nessas outras áreas. Talvez não para se tornar peritos, porque aí também ultrapassa, vou ser um triatleta aqui, de ser um economista muito bom, um contador muito bom e um advogado muito bom, seria realmente uma super mulher. Mas entender os princípios, entender os conceitos, se torna essencial para a aplicação do preço de transferência de acordo com o modelo da OCDE. Para que a análise de comparabilidade ela seja guiada por esses princípios, por esses preceitos, por esses contextos. Porque não basta o argumento dizer que, economicamente falando, se imagina que, ou se sabe que ativos operacionais têm uma influência na lucratividade da empresa. De que modo? Quem que diz isso? Qual é a teoria econômica que dá suporte a esse argumento? Eu consigo realizar análises e testes com os dados que estão disponíveis que me apontem para esse caminho, que confirmem essa necessidade? Porque nós vamos falar mais à frente também de vários ajustes. Nós temos um modelo onde a disponibilidade de dados, principalmente domésticos, para a realidade brasileira é muito limitada. E aí muito se fala, não tem problema. Então, a gente usa comparáveis pan-regionais, e a gente faz, talvez, como os países da América Latina fazem, que é utilizar comparáveis dos Estados Unidos e realizar ajustes, ou se nós vamos utilizar comparáveis de outros países do BRICS, mas aí também vamos precisar de ajustes, se essa informação estiver disponível. Mas de que maneira? Antes de tudo, é necessário saber quais são os princípios econômicos que norteiam essas decisões e, essencialmente, realizar testes. Nós não podemos dizer, só lá, escrever que o ativo operacional tem uma influência na lucratividade, que o intangível altera, tem um retorno extra para a minha parte, para o meu principal, e aí, por isso, eu vou pagar um royalty de 10% para o uso de uma marca. Se, na verdade, eu, quando fizer o delineamento da minha transação, identificar, e aí entra a parte contábil, que o contribuinte brasileiro ele investe em publicidade e propaganda. Então, ele contribui para a formação desse intangível. Então, ele faz aquelas funções da DEMP, que estão nas TP Guidelines de 22, Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploration of the Intangibles. E em qual proporção? Então, é necessário fazer essa análise, é necessário que essa análise seja fundamentada em princípios contábeis, econômicos e estatísticos. Tá? Então, deixa eu... vou falar aqui. Aqui eu tentei também, numa tentativa de simplificar e trazer um resumo que deve ser visto apenas como isso. Tá? É uma tentativa de simplificação e de análise de quais fatores de comparabilidade são mais aplicáveis ou são mais relevantes para os diferentes métodos que estão descritos na legislação brasileira. Porque, tendo os 5 fatores e considerando que cada um deles se desdobram em inúmeros outros fatores, nós também precisamos entender que nem todos esses fatores são relevantes para todos os métodos. E, às vezes, um fator que é mais relevante para aplicação em um método específico, ele é irrelevante ou é menos relevante para outro método.
Então, eu trago ali que termos contratuais e características dos bens, direitos ou serviços são fatores muito mais relevantes para o método PIC, né, o método CUP, porque é um método onde, esse sim, um método transacional, onde nós estamos atingindo comparáveis ou buscando comparáveis de preço. Então, o nível de comparabilidade exigido é o nível mais alto de comparabilidade exigido. Então, pouca é a minha flexibilidade em encontrar contratos que tenham termos contratuais diferentes do que aquele utilizado pela minha parte relacionada, pela minha parte testada. Quando eu vou para um método do MLT, TNMM, CPM, nós já vamos para um método que faz análise, como eu disse no início, da lucratividade operacional da empresa como um todo. Então, eu passo a ter uma flexibilidade maior, uma, entre aspas, redução da exigência de comparabilidade, mas eu também mudo o foco. Eu deixo de focar nos termos contratuais, nas características dos bens, direitos e serviços, e eu passo a focar nas funções desempenhadas, e aí muito importante fazer uma análise dos ativos utilizados e dos riscos assumidos, das circunstâncias econômicas, incluídas aí a localização geográfica, e aí já faço a conexão com o ajuste, que eu sei que é um tema que o Edinaldo também vai tratar na palestra dele, então nem vou me aventurar muito nessa parte de ajustes, porque ele, sendo economista, é o perito mais indicado para poder tratar sobre isso, e as estratégias de negócios dentro dos casos excepcionais. Então, essa diferença ela é importante, e eu tentei fazer uma esquematização para trazer uma diretriz, uma luz. Por onde a gente começa? Se eu vou aplicar o MLT, o que eu tenho que focar? Tá? Você troca para mim, por favor, para o banco de dados? E aí, como também, né, a ideia é fazer uma análise prática, eu trouxe, eu quero mostrar para vocês o banco de dados no sentido de, usando aquele nosso exemplo de um varejista de indústria alimentícia, né, que tem 3 funções, ou tem 3 transações com partes controladas, mas aplicando o método MLT, eu vou focar na principal função, que é a atividade varejista. Né? E ali eu não trouxe com muito detalhe, mas a ideia é que seja um varejista com riscos limitados, com funções limitadas, então sem grandes investimentos em publicidade e propaganda, tá? Para que a gente não tenha a presença de intangíveis e não tenha componentes duplos na lucratividade operacional para um retorno routine, né? E um excess return por conta dos intangíveis. Então, nós vamos buscar por empresas comparáveis, vamos analisar as informações financeiras que estão disponíveis e depois eu entro nos comparáveis. Estou quase no meu tempo. 5 minutos eu já concluo um pouco mais. Então, esse é o banco de dados de Edgar Stat. Nesse banco de dados, nós temos hoje informações financeiras que vêm de Capital IQ, CompuStat, que é a base de dados hoje mais utilizada nos Estados Unidos, não só hoje, nos últimos 30 anos, e também é o paradigma, a base de dados mais utilizada em toda a América Latina. Né? Então, nós estávamos também comentando no almoço que a Receita Federal, ou a prática do preço de transferência brasileiro, ela vai ter uma decisão para tomar. Qual paradigma nós vamos seguir? Nós sabemos que temos o paradigma americano, lato sensu, de utilização de empresas de capital aberto, então empresas que têm ações e bolsas de valores. E aí entendemos que na realidade brasileira nós temos em torno de 500 empresas para todas as indústrias, então encontrar comparáveis domésticos nesse contexto vai ser difícil. Então necessitaremos expandir para outras regiões, assim como é feito México, Colômbia, Peru, Equador, etc. Ou poderemos seguir a tradição europeia, que é utilizar empresas de capital privado. E aí, por outro lado, nós temos uma série de problemas com a utilização de empresas de capital privado por conta da confiabilidade da informação contábil que está disponível. Quando nós temos empresas de capital aberto, elas estão acompanhadas dos 10Ks, ou dos 20Fs nos Estados Unidos, ou dos Annual Reports para outras bolsas de valores.
E esses annual reports, eles são auditados. Então, você tem uma série de informações financeiras e uma série de informações a respeito das funções da empresa, dos riscos, dos ativos, das condições econômicas, dos mercados de operação, que são exatamente os fatores de comparabilidade que são exigidos e que são mais relevantes quando nós utilizamos o método MLT. Para empresas de capital, para empresas privadas, essa informação ela é bastante reduzida. Então, mas, por outro lado, você tem talvez um número maior de empresas, né? E talvez empresas menores, que uma hipótese seria de que seriam mais comparáveis. Mas, como eu disse também no início, tudo isso deve ser submetido a testes, para que a informação utilizada seja a melhor informação possível. E melhor, eu quero dizer, a mais confiável. Onde vamos para encontrar a informação mais confiável e informação suficiente que justifique e suporte a nossa análise de comparabilidade? Porque, independente dos desafios, um ponto que deve permanecer comum é a consistência. Então, os mesmos critérios que eu aplicar para a seleção, né, se vou aceitar ou se eu vou rejeitar uma ou outra empresa, deve ser consistente e deve ser unificado para todas as empresas que eu estiver analisando. Então, para isso, eu preciso de informação disponível. Então, e a gente vê essa preocupação com a informação confiável refletida na legislação e na IN. Né? Então, é uma preocupação que está diante né, da nossa realidade hoje, e, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta clara e objetiva. A experiência internacional é que as administrações tributárias elas não proíbem ou não dizem, podem dizer quais são as mais utilizadas, mas não dizem, olha, só pode usar capital aberto, só pode usar capital fechado. Né? Mas nós sabemos que, culturalmente, temos uma preferência e uma disputa aí de paradigma entre a tradição Américas e a tradição europeia. Então, começando ali no banco de dados, a primeira análise, o primeiro critério de busca que nós vamos utilizar, ele é um critério que vai ao encontro do primeiro critério de comparabilidade, primeiro fator de comparabilidade, que são as funções. Então, para isso, eu vou utilizar o código SIC, e aí, se eu for aqui nessa bolinha, eu tenho toda a estrutura manual do código SIC, mas eu já preparei, então pesquisei que um varejista da indústria alimentícia, de supermercados, ele estaria dentro do código SIC 54, e aí eu vou selecionar o 54 de maneira geral, tanto o 5411 quanto o 5412. Tá? Porque os dois primeiros dígitos do código SIC, ele reflete principalmente a função principal da empresa, né, classificada. E os outros códigos eles estão mais relacionados ao produto. Como produtos são menos relevantes dentro do MLT, eu vou focar nos dois primeiros códigos. Tá? Em seguida, eu vou fazer uma aproximação geográfica, né? De novo, lembrando o outro critério, fator de comparabilidade que é exigido. O ideal seria Brasil. Mas a gente sabe que, se procurássemos por Brasil apenas, talvez encontrássemos 2, 3 empresas. Então, o que eu vou colocar aqui é Américas, de maneira geral, e, dependendo dos resultados, eu tenho informação disponível para poder dizer se os mercados são parecidos ou não parecidos. E, quando eu digo parecidos, eu quero dizer comparáveis. Tá? Em seguida, os critérios seriam a localização do ano. Então, a gente também tem na instrução normativa que seria utilizado o ano mais recente e 2 anos anteriores. Nós estamos aí em meados de abril, né? Tax Day, inclusive, hoje nos Estados Unidos, dia 15. Nós já temos informação financeira disponível para o ano de 24, mas ela ainda não está completa. Então, para não limitar a análise, a gente seleciona, nesse momento, de 23 a 21, e, no próximo passo, eu adiciono 24 para que eu use toda a informação financeira que eu estou disponível. Num cenário onde todo mundo reclama de limitação da quantidade de dados, eu não quero excluir dados que já estão disponíveis. Ainda que eu não tenha 24 para todas as empresas, eu posso utilizar os dados mais recentes para as que estão disponíveis. Quero já selecionar receita positiva para já eliminar empresas que não estão operando, startup companies.
e um filtro já de lucratividade operacional, seguindo algo que está na IN, que é empresas que têm prejuízos persistentes não serão consideradas como comparáveis. Então, eu não vou ficar fazendo joguinho, dizendo, não, vou selecionar, depois eu vou fazer a análise. Não, já vou eliminar aqui e vou utilizar o critério aí do meio termo, que é o critério também que a IN utiliza, que é na soma dos anos. Então, na média ponderada dos anos, o resultado, o lucro precisa ser positivo. O banco de dados traz inúmeros outros critérios, outros filtros que podem ser utilizados. A gente pode fazer uma análise super aprofundada, mas vou começar com esses, ver quantos eu tenho, e aí faço outras ponderações nas páginas seguintes. Então, encontrei 35 empresas. Aqui eu consigo ver que nós partimos de um universo de 35.427 empresas. E, à medida que eu fui adicionando os filtros, esses números foram reduzindo até eu encontrar 35. Júlia, mas eu buscar por empresas privadas, eu vou buscar por milhões de empresas. Quando você aplica os filtros, quantas empresas você quer, quantas empresas você tem condições de revisar e fundamentar a sua decisão sobre aceitar ou rejeitar esses comparáveis. Eu não quero o ônus da prova ou a responsabilidade de justificar que eu tive um resultado com 200 empresas, eu selecionei 10, então eu tenho que justificar por que eu rejeitei 190. Não quero isso. Eu quero um número razoável, que seja manejável, e aí eu vou recorrer a um princípio estatístico que eu aprendi com o Edinaldo, que é the law of large numbers. Então, em estatística, você tem uma estabilidade do centro à medida que vai se aproximando de 30 observações. Então, aqui eu tenho 35, tenho um pouco a mais, e já imagino que vou conseguir um grupo de comparáveis razoável usando esse grupo. Tá? Aqui abaixo, então, nós podemos, né, salvar essas empresas para uma pasta. Eu já fiz isso, então eu vou acessar aqui já as minhas pastas. Ué, cadê minha pasta? Sumiu. Não, eu estou usando um outro... Estou utilizando uma outra conta. Não posso nem utilizar a conta que é do dia a dia. Só não está aparecendo aqui a análise de comparabilidade que eu fiz. Lembra que eu falei, Vitor, a gente testa, e Murphy sempre age, né, na hora que você está aqui na frente para fazer a apresentação, a pasta que eu criei, que eu fiz toda a análise de comparabilidade preparando para a apresentação, ela desaparece. Me deem um minuto. Não é download, não. É mesmo... Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não está aparecendo. Ok. Então, vamos aqui no improviso, não tem problema não. Vocês depois me cobrem que eu fiz uma análise de comparabilidade toda bonitinha, entrei em cada um dos annual reports, 10Ks, analisei segmento, trouxe referência dos 10Ks, com fundamentação, referência aos regulamentos da OCDE, tudo bonitinho, como deve ser, bem fundamentado, um relatório de preço de transferência. Então, o meu e-mail está no final da apresentação, vocês me cobrem e eu compartilho com vocês o que teria sido a fundamentação da minha análise de comparabilidade. Mas não fiz no benchmark. Não. Eu não acho que eu usei... Não está. Enfim. Ok. We'll go with the flow. Então, vou voltar aqui na minha busca. Vou salvar aqui na minha pasta. E vamos fazer a análise de comparabilidade novamente. Então, temos agora nosso grupo de 35 comparáveis em potencial. Que tipo de informação que eu vou verificar aqui?
eu estou procurando pelos outros fatores de comparabilidade que eu não utilizei nos meus critérios de busca. Então, eu quero saber as funções dessa empresa. Tem alguma coisa que diverge daquela função de varejista, de indústria alimentícia, de supermercado, da minha parte testada, que eu selecionei? Então, vocês vão ver que algumas empresas aqui, elas são, não sei se dá para ler, são investment holding companies. Ou eu tenho informação aqui de que elas fazem, além do varejo, elas também têm operações no atacado, elas também têm operações, às vezes, até de fabricação, tá? Mas eu não vou confiar na informação que está disponível apenas aqui nessa descrição. Eu vou até os 10K, ou eu vou até os annual reports dessas empresas e vou buscar, por exemplo, pela informação de segmento. A gente sabe que se as empresas tiverem 10% ou mais de receita, lucro operacional ou ativos em segmentos diferentes, e aí a divisão desses segmentos ela é de acordo com a gestão da empresa, a empresa cria segmentos. Só que o detalhe, e aí é uma crítica que também a gente estava discutindo durante o almoço. Apesar da IN dizer que o uso de dados segmentados ela é preferível ao uso de dados consolidados, essa é uma crítica que eu faço à IN. Não há como dizer que dados segmentados são mais confiáveis do que dados consolidados. Os dados segmentados, eles são bastante limitados. E aí eu vou chamar os contadores aqui para poder me ajudar, porque as empresas, quando vão produzir os seus DREs, né, Pedro? Elas fazem, por mais que elas separem os segmentos, elas talvez consigam separar a receita, talvez, quem sabe, os custos diretos. Agora, despesas, sem fazer alocações, não é possível. Não é confiável, esse tipo de dado não é confiável. E, além disso, nós temos o problema de que, fazer essa análise de segmentos, nós podemos ainda ter interferência de preços de transferência das transações entre partes relacionadas àquela própria empresa, que não existe quando nós usamos os dados consolidados. Porque os dados consolidados eles são após as eliminações. Então, depois que tudo net out, né, essas transações são eliminadas, você tem um dado financeiro que é livre de problemas de preço de transferência. Tá? Então, eu vou aqui, dentro dessas... Vou usar aqui um exemplo de um grupo que chegou em São Paulo recentemente, já fiquei sabendo, Krispy Kreme, agora tem donuts e Krispy Kreme em São Paulo. Não tem em Vitória, gente, eu moro em Vitória. Apesar da minha vida profissional ser toda americana e sei lá, talvez 60% dos meus clientes acreditarem que eu moro nos Estados Unidos, eu estou bem quietinha no meu cantinho ali em Vitória. Tá? Então, se vocês falarem comigo, verem lá meu VPN, Washington, D.C., é só o VPN, eu estou aqui passando calor junto com vocês. Bem que São Paulo faz menos calor que Vitória. Então, eu consigo vir aqui e ver a informação financeira disponível para essa empresa. Vocês podem ver que a base de dados automaticamente atualiza para a informação mais recente. Então, para essa empresa, eu já tenho informação financeira de 24. Eu consigo dizer para o banco de dados quais contas, né, quais informações contábeis são relevantes para a minha análise. E consigo acessar diretamente os 10Qs, 10Ks, 8Ks. 8Ks são Material Events, então eventos materiais, fusões, aquisições, pedidos de recuperação judicial, tudo isso você tem informado dentro dos 8Ks, eu posso acessar aqui direto. Ou uma ferramenta que, na verdade, é a que a gente usa mais no nosso dia a dia, que é utilizar os dados de XBRL. E nós temos, como Edgar Stat, uma parceria com a XBRL US, que é uma empresa sem fins lucrativos, que coleta esses dados das informações financeiras americanas de maneira eletrônica, e nós temos trabalhado com eles já há 2 anos, pelo menos, 3 anos, para normalizar essas informações e organizar essas informações de maneiras que elas sejam úteis para fins de preço de transferência. Então, até o final do ano, nós devemos ter aqui também como uma alternativa ou como mais uma ferramenta, mais uma fonte de informação financeira para empresas que têm ações nas bolsas de valores americanas.
Então, eu posso vir aqui no XBRL, eu posso selecionar o 10K e eu posso digitar aqui, por exemplo, por segments. Opa, deixa ele carregar. Por segment. E eu vou ver que essa empresa ele tem, sim, segmentos. E eu tenho uma tabela onde eu vejo que os segmentos eles estão divididos em operações nos Estados Unidos e no Canadá, operações internacionais e operações de market development. O que é market development? Não sei, vou procurar saber. Aqui em cima eu tenho, então, a definição que market development são as operações de franquia. Então, a minha parte testada, a minha parte que eu selecionei, ela não tem operações de franquia. E se eu olhar aqui para o Market Development, aqui, eu tenho em torno de 10%, um pouco mais de 10%. Então, já entra na materialidade da função. Então, para mim, nesse momento, essa empresa não deveria ser aceita como comparável. Então, eu consigo rejeitar e eu consigo fundamentar a minha decisão, inclusive fazendo referência à informação que está disponível no 10K. Tá? Então, e assim nós faríamos para cada uma das 35. Dá trabalho? Dá trabalho. Nós estamos trazendo ferramentas para facilitar essa análise, para facilitar essa operação, inclusive com ferramentas de inteligência artificial que de maneira alguma substituirão a nossa análise de comparabilidade, mas podem nos dar bons direcionamentos. Mas é necessário que nós tenhamos a fonte confiável dessa informação. Tá? Então, eu vou voltar aqui. E aí, poxa, eu tinha feito a seleção bonitinha, eram 21 empresas e tal. Enfim, eu vou selecionar aqui as 10 primeiras, talvez, para dizer que o banco de dados permite, né, que você faça essa análise de dados online. Então, aceite, rejeite, insira as suas razões e depois faça quantos testes sejam necessários, de acordo com a informação disponível, para determinar qual é o intervalo mais confiável, eu preciso fazer ajuste, eu não preciso fazer ajuste, qual é o centro estável desse grupo de comparáveis. Então, eu vou aqui no Profit Indicators, para varejistas, usualmente, a gente vai usar a margem. Eu posso selecionar aqui as empresas que eu aceitei. Se fôssemos seguir a IN, deveríamos, inclusive, selecionar Group Report Dates, para termos a média ponderada dos 3 anos ou 4 anos. Deixa eu, na verdade, adicionar aqui 21 também, porque ela atualizou para o mais recente. Se fôssemos seguir a IN, colocaríamos Group Report Dates. Mas essa é uma outra crítica que nós trazemos, utilizando princípios estatísticos para a IN. Por que, num cenário onde já existe uma limitação de dados, eu vou reduzir os dados mais uma vez? Por que fazer uma média ponderada desses anos que estão disponíveis para depois criar um intervalo estatístico? É melhor, é mais confiável, it's more reliable, para utilizar cada observação de maneira independente para construir um intervalo. Tá? Então, de novo, eu vou recorrer a princípios estatísticos para fundamentar a minha análise de preço de transferência. Então, não vou selecionar aqui. Selecionei as aceitadas, né? E vejo visualmente ali o box plot. Então, olha, esse até ficou bonitinho. Você vê ali que a caixinha, né? Ela limita o Q3 e o Q1. Então, o Q3 em cima, o Q3 aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse aqui em cima. Acho que não. E o Q1 aqui embaixo. E a mediana é a barra do meio. Tá? Eu tenho aqui pelo menos um outlier, então são observações atípicas que divergem muito dos outros pontos. Aqui eu tenho um box plot já eliminando esse outlier e a base de dados refaz o cálculo. Eu tenho um histogram que mostra até ali uma almost normal distribution com uma torre ali um pouco fora da curva. E aí a gente pode realizar uma análise pão com manteiga, feijão com arroz, que é utilizar os dados e calcular o intervalo interquartil. E aqui eu já confirmei que a gente utiliza o quartile including como determina a IN.
Ou eu posso utilizar a ferramenta para explorar que outros intervalos estatísticos estão disponíveis utilizando os mesmos dados. Porque, de novo, a ideia é utilizar dados confiáveis para chegar num resultado que seja more reliable. E, de novo, princípios estatísticos. Parece um disco quebrado, né? Falando nisso, revelei a minha idade agora de falar disco quebrado. É verdade. Nem posso falar CD arranhado também, porque não tem. Então, a internet está falhando, o Spotify não está indo. Qual é o intervalo? Ele é mais curto. Eu tenho uma distância menor entre o início e o final desse intervalo. E, estatisticamente, o intervalo que tiver uma abrangência menor, ele é mais confiável. E a ferramenta, a plataforma, te dá a possibilidade de fazer pelo menos 5 cálculos de intervalos automaticamente. E aí eu podia ficar aqui mais um tempão, mas eu já extrapolei quase o dobro do meu tempo, então já peço desculpas à Cris. Mas a ideia era trazer realmente um caso prático e como nós utilizamos ferramentas e utilizando dados confiáveis, superamos algumas das dores ou alguns dos desafios da análise de comparabilidade que foram relatadas hoje mais cedo. É uma solução definitiva? É um resultado final? Só existe esse? Não, de maneira alguma. Nós precisamos aguardar os desdobramentos da nova legislação e a aplicação da nova legislação para fazer alguns ajustes, fazer algumas adequações. Mas o caminho não deve desviar muito disso aí. Bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu prometi que meu e-mail ia estar... Takeaway slides, não vai dar tempo. Depois vocês me mandam um feedback aí. Mas meu e-mail vai estar disponível e os slides vão ser compartilhados com vocês também. Perfeito. Muito obrigado, professora. Agora, então, aproveito e passo a palavra para a professora Cristiane. Como que tá ligado? Então, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Júlia. Parabéns pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, plateia. Obrigada por estarem aqui também. Vou tentar não me estender muito, mas a Júlia já fez um trabalho excelente em introduzir muito do que eu já ia falar. Então, muito obrigada, Júlia. Pode passar, por favor. Aliás, eu tenho um contador? Você tem aí? Tenho. Então, eu mesma vou passando. Eu ia começar falando justamente sobre os fatores de comparabilidade, como que eles são importantes, né, na análise de comparabilidade, que é por onde tudo começa, né? E, primeiro, uma brincadeira aí com o coração, porque a análise de comparabilidade é realmente o coração do arm's length. Ela é inescapável. Então, a gente era realmente o que faltava no preço de transferência anterior do Brasil para que a gente pudesse falar, somos parte do padrão arm's length. Era a análise de comparabilidade e, principalmente, a análise de funcionalidade dentro da análise de comparabilidade, né? Aí veio a nossa Lei 14.596, de 2023, com os artigos 9º e 10º, falando da... Está funcionando, gente? Bom, vocês me escutam, né? Falando dos fatores, e cada um desses fatores tem um posicionamento dentro da análise de comparabilidade, como a Júlia já falou. Não vou me estender nisso, eu vou chamar a atenção, claro, para o segundo ponto, que são as funções desempenhadas, os ativos utilizados e os riscos assumidos, porque essa análise funcional ela é extremamente importante dentro do delineamento das transações controladas, que a Júlia já falou também, e também dentro da análise de comparabilidade em si. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de dar a devida importância para a análise funcional. Os demais fatores, né, também conhecidos como circunstâncias ou características economicamente relevantes, eles também têm papéis
absolutamente importantes, cada um da sua forma. Eu também gostaria de chamar a atenção das circunstâncias econômicas pela questão geográfica, porque um dos pontos que a gente vai tratar daqui para frente é do desafio da análise de comparabilidade no Brasil, que também, como a Júlia disse, é um desafio que não é prerrogativa nossa, não é privilégio nosso, que é a falta de comparáveis, né? Mas é um desafio maior, sim, nos países em desenvolvimento, nos países de renda mais baixa. No caso do Brasil, ainda mais agravado pelo fato de a gente não ter experiência dentro do padrão Arm's Length. Então, eu acredito que a gente perdeu a oportunidade de ter motivos extras para que as autoridades pedissem para que as empresas oferecessem seus dados econômicos, seus dados financeiros para os records, né? E a América Latina, como um todo, tem esse problema, tirando a Colômbia. A gente vai ver isso mais adiante. Uma coisa do artigo 10º, um ponto que é importante lembrar, que está na análise de comparabilidade, mas é uma questão nova até para a OCDE. Eu acho que entrou nas diretrizes da OCDE em 2017, se não me engano. Então, a gente tem que ouvir mais falar sobre isso. Eu, na prática, não vi ainda, mas que é como que se trata a análise de comparabilidade. Na análise de comparabilidade, a questão da sinergia, quando ela tem que ser recompensada, porque a sinergia deliberada, quer dizer, quando você está tirando proveito da coordenação do grupo multinacional para poder, como o professor Yariv Browner falava, né, para poder fazer ter a economia de escala, ou aproveitar dessa cola que só as multinacionais têm, para poder ter um arranjo favorável para as partes, mas aqui lembrando também que esse arranjo não precisa ser só favorável, pode acontecer da sinergia gerar também prejuízos, né? Em alguns casos que tem que ser também divididos. Então, como que isso vai ser tratado dentro da análise de comparabilidade? A recompensa vai acontecer como se fosse um serviço? Vai ter um teste de benefício? Como que isso vai ser feito? A Receita Federal, eu acredito que ela ainda tem que tratar sobre isso, como ela tem que tratar de vários outros aspectos, como ela tem que tratar de intangíveis ainda. Outros aspectos que nem entram na análise de comparabilidade, que a análise de comparabilidade do artigo 9º não é o suficiente, por exemplo, intangíveis de alto valor e business restructurings, enfim, isso tudo ainda tem que ser orientado pela Receita Federal e não foi ainda. Então, tem muitos capítulos que ainda estão com um ponto de interrogação ainda para a gente com relação à análise de comparabilidade. As etapas da análise de comparabilidade. Então, a gente tem 7 etapas listadas na instrução normativa, e, para quem está começando a praticar a busca por comparáveis e a análise de comparabilidade, eu acho que é uma boa começar por aí, né? Então, a gente começa pela determinação do período a ser abrangido. Tá, tudo bem, parece muito óbvio isso, né, que deveria haver uma paridade entre os anos a serem comparados, entre os anos da parte né, das transações controladas e das transações que serão comparadas. Mas a gente tem que ver que existe um gap até o momento em que as transações que vão ser usadas como comparáveis, elas entram no ambiente da base de dados. Não é extremamente contemporâneo, necessariamente. Às vezes, sim, né, como a Júlia mostrou, em alguns casos você consegue dentro do mesmo ano ou, no máximo, no ano seguinte, mas nem sempre. Às vezes, a gente tem realmente um ano, no mínimo, de gap.
aqui falando do MLT. Mas, se a gente estiver falando de PIC, por exemplo, a situação piora. Pensando aqui no PIC para ser aplicado tanto para intangíveis quanto para transações financeiras. Nas transações financeiras, por exemplo, você pode ter um empréstimo que é do ano, né, que foi assinado no ano 2018, mas por uma restrição dos dados comparáveis mesmo, você vai acabar usando empréstimos de 2014, 2012, por aí. E só um economista, talvez, para conseguir traçar qual que é o impacto dessa diferença dos anos que se passaram na taxa de juros. Mas eu já vi, isso foi uma experiência dentro de um teste, de um economista fazendo um teste dentro do ambiente da Bloomberg. Ele não era brasileiro, não tinha experiência nenhuma com o Brasil, mas ele dizia que era possível, na ferramenta da Bloomberg, chegar à taxa de juros de qualquer país e trazer ela ao valor presente. Mas ele chegou numa taxa de juros para o Brasil de 16%, que eu acho que é irrealista, né, na maioria dos casos. No caso que eu estava testando, com certeza era. Então, como diz a Júlia, testar, testar, testar e ter o olhar crítico também para o teste, né? Então, o segundo ponto, né, a gente tem a verificação da existência de comparáveis internos. Eles são, quando existentes, eles são preferíveis porque eles são os comparáveis mais diretos, né? E também porque é mais provável que eles tenham que eles sigam, né, o mesmo padrão da contabilidade, que é um problema que a gente vê, por exemplo, quando a gente lida com comparáveis externos. Se a gente estiver lidando com base de dados de empresas privadas, né? Então, esse é o terceiro ponto, a identificação de fontes de informação disponíveis sobre comparáveis externos. Isso tem que ser levado em conta também. O que você precisa e qual a base de dados que você tem à disposição. Começa pelo ponto de que bases de dados não são acessíveis a todo mundo, né? Mas, hoje em dia, elas estão se tornando mais acessíveis. Mas, muitas vezes, a gente precisa de mais de uma base de dados, porque uma base de dados só não faz todos não consegue ser um coringa, né, para todas as atividades que você precisa de comparáveis. Recentemente, eu precisei de comparáveis para contratos de leasing, e foi difícil encontrar uma base de dados que tivesse contratos de leasing e que tivesse contratos de leasing daquele tipo específico. Encontramos, mas não foi fácil. E aí a gente tem o quarto, quinto, sexto, sétimo fatores. Não vou discorrer sobre cada um deles, mas fica aí como uma guia, né, uma receitinha para quem está começando a enveredar por esse caminho. Mas é uma curiosidade que as diretrizes da OCDE elas têm também as etapas, mas são 9. E as etapas que o Brasil deixou de cobrir são 2, que são a análise abrangente das circunstâncias do contribuinte, né, setor, concorrência, etc. E a etapa 3 da OCDE, das diretrizes da OCDE, que é a compreensão das transações controladas. Eu não sei se foi um erro ou se foi deliberado. Talvez tenha sido deliberado porque tenha uma espécie de redundância aí com o delineamento da transação controlada, mas eu acho essas 2 etapas extremamente importantes, fundamentais, né? Então, o fato delas não estarem na lista do Brasil não significa de maneira nenhuma que elas não devam ser feitas.
as situações de excepcionalidade da análise de comparabilidade na nossa legislação. Uma interessante é que, se menos de 4 comparáveis externos forem encontrados, é possível a gente flexibilizar o critério de independência, que atualmente, né, é de 20%. O professor Vitor foi um que batalhou, né, professor, para que fosse de 25%, e aí isso foi incluído. Pelo menos a possibilidade de flexibilização para 25%, de controle, né, quando a gente tivesse menos de 4 comparáveis. Por quê? 4 comparáveis é o mínimo para a gente conseguir fazer o intervalo. Então, sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Então, de repente, com mais comparáveis, você consegue, sei lá, né, ampliando para 25%, você consegue, sei lá, mais 2 comparáveis que são melhores do que outros 2 que você estava incluindo só porque não tinha o que fazer. E aí você melhora a confiabilidade da sua amostra. Então, nessa situação, você pode flexibilizar. Outra situação excepcional é das transações fora do curso normal de negócios, ou feitas com a finalidade de criar comparáveis, né, com a finalidade artificial. Então, não dá para fazer esse tipo de planejamento tributário, né, que não é um planejamento tributário, aí eu já deixaria para outra discussão, já seria realmente uma simulação, uma fraude. Enfim, não é possível fazer isso. Essas situações devem ser excluídas da análise. E a última situação excepcional é que a transação controlada ela pode ser substituída por uma estrutura alternativa se comprovada a existência de opção mais vantajosa e comercialmente racional entre partes independentes. Então, isso daí também é uma polêmica à parte, né? Até onde vai o poder da Receita Federal para substituir a estrutura que foi praticada, de fato. Aqui eu coloquei 3 documentos, que só a capinha deles, para servir de referência, de documentos de autoridades que reconheceram que a gente tem o desafio da falta de comparabilidade, de comparáveis de mercado, especificamente para países em desenvolvimento. Então, a primeira das empresas, a primeira das publicações é da Plataforma para Colaboração em Tributos, que é uma união uma união da OCDE com o FMI, com a ONU e o Banco Mundial. Então, assim, né, a nata. Houve o reconhecimento desse desafio da aplicação da análise de comparabilidade para os países em desenvolvimento, e eles criaram, em 2017, eu acredito, esse documento. E aí nós temos também o documento da ONU, que tem um capítulo do nosso professor, né? Mas o mérito incrível, tem um capítulo escrito por ele sobre o sistema aplicável até então no Brasil. E a gente tem também o coquetel que foi escrito pelo CIAT. Desses todos, todos reconhecem, mas não conseguiram propor uma forma de endereçar, de fato, esses desafios. O único que talvez chegou mais perto foi o coquetel do CIAT, que fez isso da forma seguinte, falando que a gente deveria utilizar margens pré-determinadas, né, pegou a experiência do Brasil e de outros países que tinham margens pré-determinadas e safe harbors, e sugeriu que a gente deveria ter um sistema que né, conciliasse essas margens pré-determinadas para situações mais simples,
né, estatísticas de setor, estatísticas de indústria para situações mais simples de mercado. E me desculpem, sim, isso, e Safe Harbors. E falou também da experiência do Brasil como exemplar. E me lembra um artigo do professor Luiz Flávio, lá no IBFD, que foi muito, muito bem reconhecido a respeito disso, né, como que o sistema anterior do Brasil ele podia ser bem desenvolvido ainda, né, para que as margens predeterminadas elas fossem mais variadas, que elas fossem mais dinâmicas, mas que, ainda assim, a gente tivesse uma alternativa para a situação de falta de comparáveis, né? Então, a gente vê que tem a situação, pelo menos para serviços de baixo valor agregado, a gente tem lá o Safe Harbor dos 5%, mas talvez a gente venha no futuro a ver outras situações de simplificação que não dependa da análise de comparabilidade full, né, completa. Mas a gente tem que ter a noção que sempre que a gente for afastando dessa análise de comparabilidade, a gente vai estar afastando do princípio arm's length, a não ser que seja por meio de APAs. Mas mesmo por meio de APAs, né, de acordo com a Receita, você vai ter que ter uma análise de comparabilidade. Vocês não vão chegar e propor um preço e apertar a mão um do outro, né? Vai ter que ter uma análise de comparabilidade aí. Então, eu tinha feito um exercício, eu vou passar rapidamente por ele, de seguir com essa tabela. É uma tabela que tem lá no documento da plataforma da colaboração on tax, né, do Banco Mundial, OCDE, FMI e ONU, ensinando a fazer a busca por comparáveis, num caso que é até bem reconhecível para nós, na América Latina, do setor extrativista mineral. E aí, na verdade, esse não é o exercício ainda. O meu exercício, essa é uma foto da tabela. Eu não traduzi, é só uma foto dos passos, passo a passo. Então, também fica a dica, depois, quem quiser, eu divido o documento, ou enfim, a apresentação ou o documento em si, para como que se deve passar, né, passo por passo, para fazer uma busca por comparáveis. E aí, o primeiro passo, eu não estou conseguindo ler daqui, mas eu acho que tem a ver com selecionar as datas. Aí, o segundo fala de bases de dados, e aí eu coloquei as bases de dados, não que eles listam, mas que o IRS lista lá nos announcements do APA, todos os anos. Eu coloquei Edgar Stats também. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o exercício. Eu sabia que né, a gente tinha alinhado antes, eu sabia que ia ter uma demonstração pegando dados de empresas públicas. Então, só para a gente diversificar um pouco, eu peguei dados de empresas privadas também e resolvi fazer o exercício de seguir exatamente aqueles passos para ver quantos resultados a gente teria usando dados de empresas. Na verdade, são misturadas, tem empresas públicas aí no meio também, né, que é a Orbis, da TP Catalyst. Mas tem milhões de empresas privadas também. Mas, em milhões de empresas privadas, seguindo aquele caminho, eu cheguei a 10. 10 potenciais comparáveis. Ou seja, um documento que foi feito para endereçar o problema de comparabilidade em países em desenvolvimento, fez uma análise, fez um caminho para a busca por comparáveis no setor extrativista, que é comum em países em desenvolvimento, mas quando você replica a busca
numa base de dados, você consegue 10 potenciais comparáveis. E quando você abre esses potenciais comparáveis, eles estão vazios, eles não têm a descrição do business. Então, o que você faz nessa situação? Que você não pode rely na descrição do business. E você, na verdade, nunca deve rely só na descrição do business, você deve sempre extrapolar. Mas não tem muito onde extrapolar quando você está lidando com empresas privadas. Você extrapola para onde? Para o Google, para a internet, para o site dessas empresas. Ou para relatórios ao investidor, quando se tem sorte. Aí, nessa situação, bases de análise, bases de inteligência artificial podem ajudar. Mas, como bem disse a Júlia, a análise de inteligência artificial nunca vai substituir a análise humana, né? São apenas instrumentos para nos ajudar mesmo. E aqui, no caso, a análise da inteligência artificial ajudou a popular o business description daqueles que estavam vazios e ajudou a ver quais sites que tinham sido preenchidos que eram inválidos. Eu coloquei ali, fiz uma brincadeira com cherry picking, porque, nesse caso, a gente consegue ver, ao mesmo tempo, os indicadores financeiros. Então, eu ia provocar aqui vou provocar aqui a reflexão que, realmente, os dados financeiros eles aparecem antes da seleção dos comparáveis, mas não é para a gente selecionar a partir dos dados financeiros, eles não são parte da análise de comparabilidade, né? Mas eles podem ser elucidativos às vezes. Por exemplo, aqui a gente tem 2 situações em que, de um ano para o outro, aparentemente do nada, a lucratividade subiu muito, várias vezes, de um ano para o outro. Então, isso, numa base de dados de empresas listadas, a gente conseguiria pesquisar, por exemplo, se houve uma aquisição de plantas, de fábricas, de algum evento especial realmente que justificasse esse crescimento todo, ou há um intangível novo que justifique, ou entrada em novo mercado. Enfim, serve como food for thought, algo para você questionar, mas não como um critério de comparabilidade. Acho que esse... e, de novo, a inteligência artificial ajudando aqui, você coloca o que você acredita que são as palavras-chave mais importantes para a função, né, para análise de funcionalidade, e ela vai sugerir quais que são, ou seja, é meramente uma sugestão, você ainda tem que checar empresa por empresa. Você ainda deve checar. Ela sugere quais palavras você não deve aceitar no seu set de comparáveis e quais palavras, quais funções são aceitáveis, são condizentes com aquela que você está procurando. Ou seja, é uma coisa, é um instrumento que pode facilitar o serviço que seria braçal, mas não o serviço, de fato, intelectual. Então, eu deixo as reflexões, né, que, sim, nós temos um problema na falta de comparáveis locais, e isso não é novidade para ninguém. Eu vi um artigo científico, não tem muito tempo, também não vou entrar muito nessa esfera, mas falando que, entre um comparável vizinho menos próximo do setor e um comparável super distante de um outro mercado, mas mais próximo em setor, com qual que você fica, né? E aí tinha um teste, era um artigo de economistas. Então, eles fizeram um teste e eles acabaram concluindo que, no final, era melhor ficar com os comparáveis
de longe, desde que ajustados. Então, aí vem a palestra do nosso Igor e do professor Igor e do estimado professor Edinaldo, também doutor Edinaldo, sobre ajustes. Nesse caso, eles sugeriram um ajuste risco-país, que é um ajuste que já está na nossa IN, lá no anexo 2º. Então, essa é a primeira reflexão, para a gente não ter tanto mito que o nosso comparável precisa ser regional apenas. A segunda reflexão é que manuais voltados para países em desenvolvimento viram o problema, mas não enxergaram uma solução direta para a gente. E a terceira é que é preciso ir além das bases de dados. A gente, quer dizer, quando se tem um Tenkei para olhar, ele está dentro de uma base de dados, mas eu vejo isso como ir além. Você não está indo só na descrição que está ali na primeira camada, você tem que ir além. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora. Não sei, a gente tem tempo para perguntas? Acho que não, né? Será? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, estamos à disposição. Eu acho que é bastante interessante essa discussão que a professora Júlia trouxe sobre a decisão, né, entre esse padrão mais americano e esse padrão mais europeu. Minha pergunta é um pouco no sentido, considerando que o critério de independência que a IN traz, ele é um pouco mais restritivo, talvez direcionando para 20%, né, que é bastante mais restrito, ele talvez não dificulte um pouco a adoção do padrão americano, porque pensando, uma empresa grande de bolsa, ela tende talvez a ter um número grande de subsidiários, a estar parte de grupos. Realmente uma reflexão. Será que ele não acaba talvez dificultando um pouco, né, se a gente realmente for tão restritivo com 20%? Eu acho que sim. E essa, na verdade, seria uma crítica adicional ainda à IN de ter incorporado de maneira tão positivista, né, esse critério de 20% e de 25%, sem talvez uma reflexão mais aprofundada do que isso quer dizer. Porque, como eu mencionei, quando nós estamos tratando de empresas de capital, né, aberto, você tem uma diversificação dos acionistas, mas esses acionistas eles podem ou não ter a influência sobre o controle da empresa. Você, eventualmente, pode até ter um acionista com mais de 20%, mas que efetivamente não exerce o controle sobre aquela empresa. Existe uma diferença entre o que é acionista e o que é o gestor, né? Então, talvez tenha faltado uma reflexão nesse sentido, para fazer essa diferenciação. Não sei se aí já é um indício de que talvez a gente vá lidar com empresas de capital privado, eu espero que não, frente, né, aos pontos que eu tinha trago na apresentação anterior de confiabilidade dos dados. Mas eu entendo que é possível fundamentar a superação desse critério, no sentido de que os dados que estão disponíveis no banco de dados para empresas privadas, eles são dados consolidados. Então, são dados que ultrapassam o problema causado por essa questão da independência. Então, quando você utiliza os dados consolidados, não há que se preocupar em independência, porque os dados já são independentes. Os dados são efetivamente os dados financeiros reportados por aquela empresa após a eliminação de todas as suas transações entre partes relacionadas. Esse é o meu entendimento. Obrigado. Alguém mais? Bom, então, acredito que tenha isso. Novamente agradeço às professoras pelas excelentes apresentações. Agregou muito, pelo menos para mim. E encerro aqui a mesa. Muito obrigado.